Actually, I've been very unlucky. No, don't do that. It was much more joyful because I had a drink there and a cigar and the radio. I'm the dude, man. So there was a lot of fear there, I have to admit. You got the wrong guy. I'm the dude. There and a cigar and the radio. It was a better job. Nobody calls me Lebowski. Sorry. Olá, olá! Nossa convidada especialíssima de hoje é de uma família de artistas bem conhecida no sul do país, especialmente em Curitiba, após saírem do interior de Santa Catarina. Ela acumula funções de artista visual, performer e, mais recentemente, de atriz, onde estreou no seu primeiro longa disponível no Netflix. Entre as dezenas de projetos que participa estão a Escola de Samba Unidos do Botão e a Ogã Igreja da Salvação pela Graça, onde esbanja bom humor e criatividade. É com enorme satisfação que recebemos agora na bancada virtual do Garrafas Separadas, Kátia Horns. Seja bem-vinda, Kátia. Oba! Tudo bem? Muito obrigada. Cadê eu? Tô aí já? Oi, pessoal. Tudo bem? Tudo bem? Tudo bom, Igor? Muito agradecida pelo convite, né? E a chance de estar aqui. Vamos lá, vamos ver aonde as nossas conversas nos levam. Quer falar alguma coisinha, Eliana? Pois é, eu fico aqui em silêncio, né? Silêncio absoluto, mas é sempre bom estar recebendo uma gente querida, sorridente, né? Que traz muita vibração boa pro programa. E mulher, né? Que tava faltando a gente trazer mulher. É verdade, a gente está agora focando para corrigir essa falha aí que a gente percebeu. Mas é porque assim, normalmente nossos amigos se classificam, né, entre o pessoal que a gente conhece aqui de Curitiba e os bêbados, né, então normalmente a maioria que a gente já trouxe aqui, pelo menos da minha parte, que eu sei, das pessoas que já vieram, até quando o Marcos entrevistava, Bárbara Kirchner, Flávio Jacobsen, eu mesmo já fui entrevistado aqui, né? Foi quase uma auto-entrevista. Tudo bêbado. Tudo. Então é bom trazer gente que vibra bem, que numa tarde igual essa. Pois é. Que toma. Eu já vou começar falando, denunciando o que ela tá bebendo ali, que parece uma cerveja, mas não é. É uma kombucha, né? É uma kombucha. É disfarçado. Fabricação própria, Zé. É Brasca isso aí? Fabricação própria, eu faço mesmo, toda semana eu tenho uma kombucha nova, né, que é ele é muito bom pro aparelho digestivo, né, e disfarça, assim, tem um 0, alguma coisa de álcool, então ele dá um frisantezinho, até parece que a gente tá bebendo um álcoolzinho. Faz ela com o quê? Existe umas colônias que você coloca dentro de um chá preto ou um chá verde com açúcar. E aí essas colônias se alimentam desse chá, dessa cafeína que tem no chá, e se transforma nessa bebida probiótica aí. Muito boa, muito boa. Não, aproveitando o gancho, uma boa receita é Brasca. Brasca? Levedura de cerveja, maçã, água, mel, e você tem uma bebida ótima, vira um frisantezinho. Que ótimo. Eu misturo levedura de cerveja na kombucha e fica muito bom também. Também dá a sensação de que eu tô... Agora, a Brasca eu não conhecia. Bacana. A gente pode começar um quadro dentro do programa só de receitas, né, para servir em garrafas, assim, garrafas separadas. Receitas para garrafas separadas. Tá demorando para sair a vodka da garrafas separadas, hein? E hoje em dia, a gente nunca imaginou que o nome do programa teria tanto sentido, né, como hoje, né? Porque hoje em dia as pessoas são obrigadas a ter as garrafas separadas mesmo. Ninguém pode ficar agora tá obrigado. Uma porque a gente está em lugares diferentes e não dá para compartilhar a mesma garrafa. Exato. E outra porque agora a história vai ser essa, né? Você não chimarrão não se bebe mais, né? Cada um com a sua cuia. Tem tudo isso, assim, um monte de coisa que você não pode mais compartilhar.
Não pode mais compartilhar seringa, né? Chato, né? Tá, Nossa, carro, seringa, nada mais que você compartilha. Mas vamos lá, Kátia, eu queria saber, porque assim, eu, por exemplo, como tantos outros artistas, né? Eu não nasci, minha família não é uma família de artistas, né? Meu pai era bancário, minha mãe era professora, né? Então, tem até alguns artistas na família da Bahia que são artistas e eu admiro muito. Mas eu queria saber como uma família de artistas começa, né? Como é que o início de uma... Porque antes não era uma família, era uma pessoa, provavelmente, ou duas, talvez. E daí eu queria contar essa história, né? De como começou a família Horn. Como começou? Eu sou a filha mais velha de uma família de 8 irmãos. Então, depois de mim, vieram mais 7. E o meu pai sempre foi um cara muito criativo. Ele, como profissão, ele era contador, mas era um negócio que ele fazia por necessidade, não era uma coisa que ele gostava. Então, quando ele terminava o trabalho, ele se metia em alguma oficina para criar coisas. Ele era meio um professor pardal, assim. Então, ele inventava coisas, ele pegava o liquidificador usado e transformava na máquina de cortar grama, por exemplo, sabe? Então, tinha esse tipo de coisa. Então, o cara com muita criatividade. E também tinha uma coisa com desenho, já desenhava, mas era um pai de família, era professor também e tal. E a minha mãe era dona de casa, mas uma dona de casa que cantava no coral da igreja, que adorava cantar, e que sempre, tanto ela quanto ele, sempre tiveram um apreço muito grande pela beleza, né? Essa coisa da estética. E aí eu já nasci com esse negócio comigo mesmo, né? Isso veio, assim, uma necessidade de expressão que nasceu comigo. E aí eu fui incumbida de ser a babá desses outros 7 filhos, né? Que foi nascendo criança, e eu ajudava minha mãe cuidando dessas crianças. E para cuidar, eu brincava a gente recortava, a gente desenhava, a gente pintava, a gente fazia teatro, a gente desmontava o guarda-roupa, achava figurino. E os nossos pais sempre deram muita abertura para essa expressão plástica, assim. Eles preferiam que a gente se expressasse e que virasse uma bagunça, porque virava, né? Uma grande bagunça, mas não era não podaram esse processo na gente, sabe? E isso tudo, Kátia, em Luzerna, ali em Santa Catarina, né? Luzerna, Santa Catarina, uma cidadezinha que é uma aldeiazinha, né? Uma cidade pequena. Que uma colônia alemã, não? Alemã e italiana. Então é bem dividido, assim. Tem muito alemão, mas também tem os italianos. Então a gente convive de igual para igual, com os italianos e com os alemão, e eu nessa aprendi os 2 sotaques. E aí a gente foi crescendo dentro cantando em coral de escola, abrindo espaço assim para se expressar. Eu sempre gostei de desenhar, de pintar. E aí os outros 7 vieram vindo nessa mesma frequência, né? E aí a gente acabou virando uma família de artistas, o que no primeiro momento não era, mas... sempre com incentivo, o incentivo paterno e da tua mãe também, né? Sim, se a gente montava um teatro, passava a tarde ensaiando um teatro, e aí marcava a apresentação, eles paravam tudo que estavam fazendo e iam assistir, por mais absurdo que fosse o teatro das crianças, mas eles respeitavam essa expressão. E eu acho que foi isso porque, na verdade, toda criança é artista. Isso, com certeza. Eu acho que o Einstein falou isso, né? Que depois, algumas só esquecem disso depois que ficam velhas. Né? Pois é. E aí a gente acabou tendo essa condição de trazer o lúdico, de trazer o lúdico até a idade adulta, né? Eu já sou adulta, inclusive, embora não pareça, tenho essa cara jovem, mas eu já sou adulta e trago a criança comigo, ela vem comigo e ela é expressiva, e ela se expressa de várias formas, né? E os outros Horn vieram juntos, estamos todos aí. Você falou uma coisa bem interessante, Kátia, do Belo, né? E deixa eu fazer uma pergunta assim bem capciosa para você. Você acha que o Belo ele é o começo do terrível? Belo é o começo do terrível.
Eu não sei te dizer isso. Eu sei que tudo está enredado nessa vida, né? É aquela coisa daquela imagem do yin e yang, né? Que uma coisa tá já, a sementinha do terrível já está dentro do belo também, né? E o belo às vezes é terrível também, né? Para mim o belo não é só aquela coisinha fofa, arabescada, né? Rococó. Então, o rococó não é só isso, assim. A beleza tá na respiração, na vida mesmo. E a vida, ela é terrível também, né? A gente tem esses dois lados aqui. E eu acho que sim, Não tem como ser belo para sempre, né? A beleza tá na sujeira também, tá na textura que as coisas fazem, né? E é tudo vida, né? Tá nos defeitos, né? Nas imperfeições, né? Da calçada, enfim, de qualquer lugar que você tiver ali, né? Tudo. Se a gente souber olhar, a beleza tá em tudo. Tá no buraco da calçada, né? E eu lido com tudo de forma oracular, assim, sabe? Para mim é tudo oráculo. Então, se eu estou fazendo uma pintura e a tinta cai, como você falou, né? É um acidente, a tinta esbarrou ali, ela tinha que ir para ali, assim. Eu não mando totalmente no meu trabalho, eu sou um artífice. As coisas se fazem porque existe uma energia no lugar e no momento que leva para aquilo. Então, como artista, eu tenho que estar aberta para o que vai se manifestar mesmo. Eu sou eu acredito mesmo que o artista, ele, dependendo do lugar que ele tiver, do estado de espírito, ele vai fazer um tipo de arte assim, diferente, né? Que se ele estiver em outro lugar, já vai ser outra coisa, né? Sim. Não tem como... A configuração energética muda. O que é o desenho? O desenho é um sismógrafo. Você é um sismógrafo do seu movimento interno quando você desenha ou quando você faz uma música, né? Como você está por dentro, e você é totalmente influenciável pelo meio, né? Você chega num lugar, aquele meio vai atuar em você e o seu sismógrafo vai funcionar diferente. O corpo é o âmago do mundo vivido. O corpo é o âmago do mundo vivido. Hein, Kátia, mas assim, eu queria saber também, mais falando, voltando para essa história do começo da família Horn. Então, mas aí vocês vieram para Curitiba em que ano, mais ou menos? Na verdade, quem veio primeiro para Curitiba fui eu, né? Porque eu, aos 19 anos, eu saí de Luzerna, não aguentava mais. Eu tinha que conhecer o mundo, né? Luzerna é um valezinho, assim, tem montanha para todos os lados, é um buraco, né? Então eu ficava imaginando o que tinha por trás dessas montanhas. Eu queria ir além daquelas montanhas, eu queria conhecer o resto. E aí eu fui para o Mato Grosso do Sul, tinha um tio lá e ele me levou a abrir um curso de arte em Dourados e eu fiz uma faculdade lá em Dourados, no Mato Grosso do Sul. Então eu fiquei 5 anos por lá e quando eu saí de lá, eu acabei vindo para Curitiba. Porque eu tinha uma coisa com Curitiba desde a minha adolescência, eu sempre quis vir para cá. Olha Mas só. aí em Curitiba você já era uma artista, assim, digamos, autodenominada, pelo menos, ou como é que era essa relação com a arte? Quando eu cheguei, sim, eu cheguei em começo dos anos 90. Eu peguei o começo dos anos 90 aqui em Curitiba. E já me envolvi com artistas da cidade, né? Hélio Leites, Lauro Borges, uma moçada que eu fui conhecendo. Naquela época, o Facebook era a feirinha do Largo da Ordem. Era ali que era o nosso Facebook. Então, era ali que a gente ia, trocava, conhecia as pessoas, recebia o panfletinho da exposição, do teatro que tinha não sei aonde. Então, a gente ficava sabendo tudo ao vivo. Né? E era ali. Então, ali eu comecei a conhecer as pessoas e comecei a me mostrar também como artista performer, né? Que é uma das minhas características. Fui fazendo parcerias e fui mostrando a cara para a cidade. Meio bicho grilona, assim, a cidade meio que... Não é todo mundo, né? Curitiba é uma cidade mais careta, assim. Então, eu tive que
me enquadrar de alguma forma aí, mas mantendo a bicho-grilice. Então... Mas Curitiba, talvez, desses outros lugares que você já tinha morado antes, era o lugar mais, assim, cosmopolita, né? Talvez, mais, assim, com mais conexões. Isso. E tanto que eu acabei ficando por aqui, né? Eu que queria sair ver o que tinha além das montanhas, né? Eu achei que fosse ter que me espalhar muito. Não, aqui já serviu, já fiquei por aqui e canta a minha aldeia por aqui mesmo, entendeu? Tudo acontece aqui também. Eu parei um pouco de querer ir para o mundo, de estar tão... As coisas acontecem todas por aqui. Falando da arte de Curitiba, das coisas que acontecem por aqui, você acha que o artista de Curitiba, ele é desconhecido ou ele conhece muito a si mesmo? Ou as duas coisas, assim? O que você acha? Eu acho que ele conhece mais a si mesmo do que ele se mostra, né? Eu tenho uma maneira de pensar sobre Curitiba, porque eu vim para cá sempre com uma figura... Eu já era uma figura muito expansiva, assim, né? E sempre me vesti do jeito que eu queria, coloquei o chapéu que eu queria, o sapato que eu queria, a roupa que eu queria, independente do que é que as pessoas vão pensar, né? E eu acho que se eu, ao invés de ter vindo para Curitiba, tivesse ido para um lugar mais aberto, como o Rio de Janeiro, talvez eu tivesse até me espalhado demais. O que Curitiba tem, que eu acho que é telúrico, ela te leva para um movimento interno, assim, para dentro. A vocação real desse lugar geográfico seria para mosteiros, para lugares de autoconhecimento, porque tem uma coisa energética mesmo, que por mais que você tente ser expansivo, é mais complicado fazer as coisas em grupo aqui. A gente sabe disso, né? Porque eu acho que é uma coisa própria da cidade, a cidade te leva para dentro. Então, eu realmente... fui um pouco contida por essa energia, assim, mas não contida no sentido de não poder me expressar, mas de não explodir, talvez, sabe? De tanta expansão, porque o meu movimento natural é a expansão. E Curitiba veio dar esse equilíbrio que eu precisava. Hoje em dia eu sou uma pessoa um pouco mais equilibrada. Mas isso acho que tem a ver com até o fato de Curitiba ser numa espécie de montanha, né? Então a gente também tem um comportamento das pessoas da montanha, né? De serem mais fechado e mas ao mesmo tempo mais confiável também, né? Mais voltado para si. Então eu aprendi muito a meu respeito desde que eu tô aqui. E eu acho que é isso que acontece, assim. Curitiba, ela te dá mas você pegou ali o final da época do Leminski ali, digamos, né? Eu cheguei em 90, o Leminski já tinha ido embora. Mas eu digo assim, mas assim, aquela onda ali, que daí não era só o Leminski, tô falando outros que continuam vivos, o Solda, o Cambé, essa galera. O Reta. O Retamoso, um grande abraço para ele, já entrevistamos aqui também. César Bonde, que já morreu. Então, uma turma maravilhosa. E aí, daí você... Aí, por exemplo, o Hélio Leites já é da outra geração na sequência, né? Mais ou menos. Ele até funciona junto, assim. Tá? Ele já estava circulando por aí. Hélio Leites foi quem me apresentou para a cidade mesmo, né? O Hélio era um cara que circulava muito nessa época e ele conhecia todo mundo, as pessoas conheciam ele. Então ele foi já que a gente está falando sobre ele, a gente pode falar de alguns projetos que a gente citou na introdução ali, né, como a ex-escola de samba que foi o Hélio que começou, não foi, não? Bom, a Escola de Samba Unidos do Botão. Então eu cheguei em Curitiba, uma das primeiras pessoas mesmo que eu conheci foi o Hélio Leites, e a gente se identificou, eu achei maravilhoso, né, o texto do Botão, quando ele falava sobre o botão, que tinha essa Associação Internacional de Colecionadores de Botão, que o botão é um objeto que está colado na sua pele, a um palmo do seu nariz, você pega em média 37 vezes por dia, e muitas vezes você não sabe nem quantos furinhos ele tem. Mas você está interessado em rabo de cometa, em mancha solar, em coisas que estão a milhares de anos-luz e perde o que está perto.
Então, e aí ele dizia que botão é que nem pessoa da família. Às vezes você só percebe a presença dele quando você perde. Então, por esse simbólico foi que eu achei maravilhoso. E aí ele tinha esse Museu do Botão e eu quis fazer uma exposição no Museu do Botão. Então eu pedi autorização, fiz uma roupa como aquela, fazia quadrinhos minúsculos e colocava dentro de plástico de crachá e prendia os botões nessa roupa e levava a minha exposição para os lugares. Então foi assim que Curitiba me conheceu, com uma exposição chamada Dibujos Andantes, era o nome da exposição. E eu levava essa exposição em todos os lugares, na exposição dos outros, usava o coquetel alheio, essas coisas todas. E aí nessa a gente foi fazendo as parcerias e aí veio essa ideia da gente fazer uma escola de samba. Vamos fazer uma escola de samba? Vamos fazer a Unidos do Botão. E aí resolvemos fazer a Unidos do Botão com carros alegóricos pequenos que a gente puxa como um carrinho de brinquedo, puxa com um barbantinho, né? E para desfilar, todo ano a gente tem um enredo e desfila ali na Boca Maldita. E aí a Unidos do Botão virou uma tradição carnavalesca, pré-carnavalesca, antes até dos blocos todos que surgiram, porque a Unidos foi fundada em 91, então a gente acabou lançando, ela não é um bloco, ela é uma escola, porque ela tem carro alegórico. E é escola com X, porque a única coisa que a gente queria copiar do Rio de Janeiro era esse sotaque, né? Escola. E aí é uma expressão super divertida. A gente faz desfiles curtos também, porque a gente também começa ao meio-dia, termina ao 12h15, porque a gente também não gosta de gastar toda a nossa animação no carnaval e a gente sempre guarda uma boa porção pro resto do ano, porque sempre vem coisa pela frente. É o menor desfile, né, do mundo, né? A gente considera a menor escola de samba do mundo. Sim, a menor escola de samba do mundo. Ela varia, sabe? Já teve anos que a gente desfilou com 4 pessoas, já teve anos que a gente teve 50 pessoas, uma fila enorme ali com seus carros alegóricos, né? Então não é a gente não vê o tamanho dela pela quantidade de foliões, mas pelo tamanho dos carros alegóricos. Ainda voltando ao tema, assim, tipo, a diferença, assim, Luzerna fica perto de Chapecó, por ali, né? Centro-Oeste, isso. Centro-Oeste de Santa Catarina, né? O que foi mais impactante, assim, para você quando você chegou em Curitiba, né, vindo do interior do Mato Grosso do Sul, mas saída de Santa Catarina, e o que trouxe a tua família depois para cá, assim, sabe? Eu fui me adaptando, né, assim, à cidade. O que me alegrava em Curitiba é essa potencialidade de tantos espaços, de tantos artistas, né, porque numa cidade pequena você conhece um número limitado, e aqui eu saí conhecendo muita gente, muito artista, muita obra poética, né, e artistas em todos os níveis, assim, né, e possibilidades também de expressão, de poder trabalhar com isso, né. Eu sou uma trabalhadora das artes, então eu já dei muita oficina, já fiz muito cenário, já fiz boneco, já perdi as contas de quantas coisas eu já fiz, né. E a minha família morava lá no interior, os outros, aos pouquinhos uma das minhas irmãs veio para cá também, com a família dela, para cantar, porque ela era cantora. E aí depois veio o meu irmão mais novo, que é o Guto Horn também, que é tecladista e músico, veio para trabalhar com a Andréia. E depois veio a Bárbara. Então nós já estávamos em 4 aqui e a família estava lá, já não estava mais, estavam querendo sair, e a minha mãe tinha esse sonho, né, de uma família toda no palco, todo mundo cantando. E aí acabou que a gente resolveu que todos viriam para cá, a gente montou uma comunidade alternativa familiar urbana e a gente ficou por quase 10 anos desenvolvendo trabalhos nesse grupo, né, nesse grupo familiar. A família veio para trabalhar com arte aqui. A gente teve um grupo musical
Mas é uma coisa difícil, é um grupo muito grande, você sabe, né, como é que as coisas funcionam. Se você tem muita gente no palco, se você precisa de mais de 3 microfones, imagina, era tudo vocalizado. Então acaba sendo um show caro, né, porque era muita gente para transportar, para levar para os lugares, uma estrutura de som muito grande. E aí a gente não conseguiu sobreviver como um grupo musical. A gente fazia também um trabalho de objetos de arte. O meu pai montou uma oficina na casa que a gente foi morar, e aí ele fazia os objetos, a gente pintava. Foi uma experiência interessantíssima, né? Mas hoje em dia está todo mundo em carreira solo. E todos vieram para cá, né? Tá a família toda aí. E você, assim, nesses anos todos que você ficou aqui em Curitiba, né? Você deve ter visto muitos artistas saírem daqui, né? Para tentar ali a vida em outros lugares mais promissores, né? Você acha, só que você falou que hoje em dia você não sente a necessidade de ficar muito no mundo, né? Você acha que aqui é suficiente? Você acha que mudou um pouco? Porque, claro que hoje em dia com a internet e tal, tem as possibilidades aumentaram um pouco, né? Você não é obrigado a ir para São Paulo ou para o Rio para ser músico, por exemplo, né? Como antigamente. Mas como é que você vê essas mudanças todas? Eu sei disso também, porque Curitiba ela não é essa coisa toda assim, né? Para quem veio de Luzerna, Curitiba é o must, né? Porque aí eu tenho esses espaços e eu cresci muito artisticamente aqui, muito, muito mesmo. Mas também porque também fui muito para dentro, né? E porque me permiti muito para dentro. E daí, acho que por isso eu não saí daqui. Mas eu acho que se eu tivesse ido para São Paulo ou para o Rio, eu teria tido muito mais espaço de expressão e o meu trabalho poderia crescer a nível de ser conhecida, de ser famosa, né? De valorizarem mais o meu trabalho. Mas por algum motivo que eu não sei direito, eu continuei aqui. E uma das coisas que eu percebi, que eu entendi muito quando eu vim para cá, assim, eu tive mais facilidade de me envolver com os artistas mais alternativos, por ser uma artista mais alternativa, e eu demorei para entrar no meio dos artistas mais, né, estabelecidos na cidade, assim, porque esses artistas também não foram muito receptivos, assim. Então, do mesmo jeito que a cidade se coloca de uma forma até antipática, né? Porque é chique ser antipático em Curitiba, é muito chique ser antipático, né? É um tipo, se você quer ser chique, seja antipático. Mas eu senti essa dificuldade, eu demorei muito para ser aceita, mesmo porque eu me apresentei mesmo como uma artista alternativa e talvez meio porra louca, né? Assim, mas muito libertária, né? Porque a arte para mim é isso, que eu me abra para o mundo e que eu possa me expressar, o que a minha alma quer dizer, ela vai dizer, né? Então eu demorei mesmo, assim. Hoje em dia eu já tenho acesso, né? Eu já circulo, já estou fazendo filme, já estou, né? Tem um monte de coisa que está acontecendo. Até na Netflix. Já estou até na Netflix, veja só. Mas demorou. Mais mainstream que isso é impossível. Mas, Kátia, Igor, vocês sabem quem que tem uma pergunta para fazer para Kátia? É o Chekhov. Vamos passar. Desde Ekaterimburgo, fala aí, Chekhov. Здравствуйте, хорошо. Меня зовут Чекайлович. Здравствуйте, Катя. Здравствуйте, Егор. Здравствуйте, Ильян. Мое высочение. Искусство Пай смотрит на ваш. Из моей крактоя блестящая вас существует. Ixi, essa é complexa, hein? Essa é complexa.
É a autoexpressão do ser, sim, isso é claro, né? Se não vier de dentro, não é arte. Agora, essa coisa do absoluto, eu não tenho muita... Sabe que eu não tenho muita noção do que é o absoluto? Então, a arte é a autoexpressão do ser, isso é real, é uma expressão minha, o que vem de dentro, né? Agora, essa coisa do ser absoluto, eu não tenho como mesurar isso, como medir isso, o que é ser absoluto. Né? Essa palavra, para mim, ela é quase é uma coisa que eu não tenho uma compreensão do absoluto, assim. Mas você entende que que existem artistas que são semideuses, né? Eles são semideuses, você não pode falar deles. Existem também. E aí, é o absoluto ou é a autoexpressão? Ou é os dois? A autoexpressão é o negócio, é isso. Para mim, resolve. Agora, ir na direção do absoluto mesmo, eu acho que é um desejo da humanidade, né? Independente desse ser humano ser artista, não. Assim. Mas você, como artista, você quer salvar o mundo ou não? Eu não tenho condição, né, de fazer isso. Adoraria, mas eu sei que não é por aí. Eu tento salvar a mim mesma, daí eu, como representante dessa humanidade, se eu conseguir me salvar e puder ser referência para quem estiver me vendo, eu acho que já é um bom negócio. Mas também tem que ver se eu dou conta de me salvar, né? E, Kátia, vamos então agora ir para o presente, né, e falar desse trabalho seu no filme Alice Júnior, que estreou recentemente no Netflix. Eu vi o filme ontem, né? Gostei muito, principalmente porque eu acho que trata de temas pesados, né? Mas de uma maneira leve, né? Uma maneira divertida até, muito criativa, e numa linguagem que abrange várias faixas etárias, né? Eu acho. Então, isso transforma o filme acaba tendo uma função social muito importante, né? Que é justamente falar sobre esses preconceitos, né? Todos que a gente ainda tem, né? Que lidar por aí. Então, como é que foi toda essa história? Como é que surgiu o convite? Como foi o trabalho de criação da sua personagem? Então, Alice Júnior para mim é um presente que eu ganhei, né? E realmente foi um presente porque o Luiz Bertazzo, que é o roteirista, ele escreveu, eles foram compondo e escrevendo o roteiro, e ele foi construindo essa personagem que se chama Marisa Horn, muito parecida comigo. Tanto que ele pôs até o meu sobrenome, segundo ele, para que não corresse o risco de se colocar outra atriz para fazer o papel, porque ele queria que fosse eu. Então, ela realmente tem muita semelhança comigo, assim, né? É uma personagem que se parece comigo. Então, essa seria a minha segunda pergunta, porque eu reparei e achei muito isso mesmo. Bom, então o Bertazzo escreveu esse roteiro e aí me chamaram para fazer o teste, né? Ele propôs já pro Gil, que é o diretor, ele propôs que fosse eu, então me chamaram para fazer o teste. Eu fiz o teste e fui aprovada. E o processo todo foi muito divertido, muito agradável, e isso se reflete no filme, assim, né? Porque o filme fala realmente ele fala de transfobia, ele fala de uma coisa muito horrorosa, uma coisa triste que a gente vive, principalmente no nosso país, que é os índices de assassinatos de transgêneros são muito grandes aqui. É o país que mais mata. Mas eles não querem saber de nada, eles não estão nem um pouco interessados nessa porcaria que se chama gente. Esses que matam, né?
Esses que matam. Eles não estão nada. E é gente, e aí é que tá. Esse negócio que chama gente. Porque as pessoas, elas estabelecem padrões e você só é gente se você está dentro dos padrões pré-determinados. E não é. A gente é tudo, a gente é tantos. Nós somos muitos. E essa diversidade, ela é necessária. Ela é uma das caras da humanidade. Ter tantas caras, ter tantas possibilidades, né? E eu acho que o filme daí, ele trabalha isso, ele mostra o quanto você tem que... Ele cria uma coisa de identificação com essa personagem trans, que é a Alice, que é uma atriz maravilhosa, a Anne Mota, é uma atriz do Recife. E você vê a Anne, quando você entra em contato com ela dentro do filme, você já se apaixona por ela, porque ela é um amor de pessoa. Então isso cria, essa identificação é que eu acho que serve para iniciar o processo de desmontar esses padrões torpes e tortos que a gente vivencia, né? E todo mundo tinha que assistir Alice Júnior. Eu acho uma necessidade mesmo. E na verdade eu ia falar assim que o único spoiler que eu vou dar desse filme é justamente porque eu fiquei curioso para saber se existe mesmo uma cachaça Horny. Esse é o grande, é o pedido que temos ouvido, as pessoas levantam bandeiras, queremos cachaça Horn, né? Essa cachaça Horn, ela por enquanto ainda é uma fantasia, mas eu acho que ela vai ter que se materializar, porque tá todo mundo querendo. É uma coisa engraçada, né? Então é das poucas coisas também que a personagem não parece comigo, né? Porque eu, na verdade, não fabrico cachaça. Eu fabrico outros tipos, né? A minha arte, ela também funciona, assim, dá para dar uma viajada. Então, nesse sentido, talvez eu seja meio cachaceira. Tá. Na construção da personagem, entende? Você acredita que num processo, por exemplo, no processo do teatro, eu acredito que o ator está por cima do diretor, porque tem aquele ponto escuro entre a coxia e o público que o diretor não manda em nada. No cinema parece que isso é diferente, né? Como que é a questão da liberdade, assim? A liberdade criativa, ela tá aí, assim, né? Eu tenho essa liberdade de construir as minhas falas, né? Da maneira como eu acho que a fala vai soar, de colocar a minha expressão, mas o diretor tá ali atrás da câmera, às vezes ele mesmo com a câmera, o Gil, ele segurou a câmera muitas vezes também. E ele está vendo todo o processo, e ele está vendo o que ele já está imaginando para o filme, assim. Então, mas eu me senti bastante livre no processo de criação dessa personagem, assim. Ela não teve uma reconstrução, sabe? Da maneira como o próprio Bertazzo fez a preparação de elenco, a gente foi preparado antes, assim. E eu também tive bastante liberdade, até porque a personagem se parecia muito comigo, eu não precisava, né, correr para caminhos muito complexos, assim, né, diferentes do que eu sou. Mas eu me senti bem livre. E como é o meu primeiro longa, o meu primeiro filme, eu não sei como seria um próximo, né, ou um outro. Eu teria que ter outros diretores aí para fazer uma comparação, nesse sentido nem dá. E quanto tempo foi de filmagem, assim? Porque eu sinto que o processo de fazer um cinema, de feitura de um cinema, sendo cidifidiano ou não, parece sempre ser um martírio. É bastante coisa. A gente filmou em 2017, e ele foi lançado no final do ano passado, né? E não foi assim, eu não sei no total, porque o meu personagem não tenho tantas cenas, né?
Mas ele não podia, você não podia demorar muito, mesmo quando você está numa montagem cinematográfica, você está pagando equipamento, você tem você tem que ser o mais objetivo e rápido, né, para não atrasar o negócio, assim. Eu não sei ao todo quanto tempo foi de filmagem, 1 mês talvez. Eu tive algumas cenas que eu fiz, mas eu amei. Eu faria cinema sempre, assim. Se eu precisar repetir 10 vezes a mesma cena, eu vou repetir com muita alegria, vou lá e faço outra vez, volto para o início da cena, recomeço, quantas vezes precisar. Eu gosto dessa manufatura do cinema, assim, que eu acho muito bacana. E o filme está sendo muito bem recebido, né, em festivais. Como é que tá essa distribuição, né, do filme, agora que chegou na Netflix também? Como é que tá isso? Então, ele em julho era para ter estreado nos cinemas, né? O ano passado ele começou essa trajetória em festivais, começou aqui no Brasil, começou em Vitória, depois foi para o Festival de Brasília, que é um dos mais antigos do país, passou por vários festivais aqui e tem uma distribuidora fazendo esse trabalho, né? Tem uma empresa que está distribuindo o filme, então, e eles escreveram em vários festivais internacionais, um atrás do outro, todo dia tem uma menção honrosa nos Estados Unidos, anteontem teve 3 prêmios num festival na Itália, então ele está sendo muito bem recebido, né? E em Berlim, o ano passado... Porque, assim, é só interessante a gente falar, porque assim, tem festivais que são específicos de cultura LGBTQI, né? Mas o Alice Júnior está participando de festivais normais. Festivais... Sim, ele tem participado bastante também desses festivais focados no LGBTQI+. Eu não decorei as letrinhas ainda. Mas ele tem participado de muitos festivais dessa linha, mas participou, o ano passado ele esteve no Festival de Berlim, que é um festival geral, e foi aplaudido de pé. Durante todos os letreiros, o pessoal ficou de pé aplaudindo o filme. Que bacana. Em Berlim. Isso é bacanérrimo, eu acho, né? Acho super bacana. Então, essa resposta que o filme está tendo é uma surpresa, né? Quando o filme é aplaudido de pé ou a galera fica falhando sem parar, quer dizer que o filme deve ser bom. Olha, Igor, eu tô acreditando que esse filme é bom, não só por eu ter achado bom, mas porque tem tanta gente. Claro que você também, agora na internet, né, a gente vê todo tipo de reação. Você não agrada a todo mundo, e tem pessoas que pensam diferente. Exatamente. Então eu já vi comentários que não foram bacanas. Não é bom de ficar escutando um podcast quando as pessoas... Já escutei também. Mas tem gostos e gostos, né? Cada um vai se identificar ou não. Vai achar, essa atriz foi bacana, ela interpretou bem, ou não, essa atriz não foi boa. Então tem isso, assim, mas eu acho que tá mais positivo do que pro negativo, sabe? Que então bom. Eu tô bem feliz. Por isso, então, agora eu vou te fazer um convite, Kátia. A gente tem que produzir alguma coisa, a gente tem que fazer um fracasso junto. Não tem nada mais especial na vida do que fracassar coletivamente. Fracassar coletivamente. Mas eu já fracassei muito aí. Eu tenho Careca fala isso, né, da minha lista de fracassos. Ele tem Careca brinca bastante com essa história dos fracassos, né? Eu já fracassei bastante, já tive altos fracassos, já paguei muito mico, né? E a hora que vierem entregar esses micos, eu não sei onde é que eu vou enfiar, né? Porque eles já estão todos pagos. O Marcel Duchamp estava certo quando ele falava não repetir apesar do bis? Não repetir apesar do bis. Eu nunca ouvi o Duchamp falar isso. Ele dizia que mesmo quando a plateia pede bis, você não devia repetir, é isso? Exatamente. Ou ele dizia, não é possível repetir porque nada se repete. Eu não sei, ele só disse a frase. Mesmo uma gravura que você faz, né? Você escavou ali uma matriz
E cada vez que você tira essa gravura, ela é uma repetição, mas ela nunca vai ser a mesma coisa. Não tem como repetir. Nada pode ser repetido, porque o tempo já é outro. Então, mesmo que a plateia peça bis, a gente não vai conseguir repetir. Talvez seja isso. Isso que o cinema é especial, né? É, né? O cinema que arte bacana, né? Porque congrega todas as outras e tem essa coisa de se manter no tempo, porque o teatro é um negócio, é dos piores nesse sentido, né? Você monta faz um super trabalho, chega lá, ergue um cenário, faz figurino, monta personagens, põe uma música, joga uma luz, e aquilo só acontece dentro daquela caixinha naquela hora, né? E depois, quando terminou, né, você fez várias apresentações, acabou, aquilo se dissolve. O teatro é uma das artes, eu acho que é a que mais você tem que ter esse desapego, né? Porque ele se desmonta completamente. Eu ia fazer uma pergunta assim, tipo uma brincadeira, porque assim, você que já atuou em várias áreas, né, das artes, né, eu sei que o teu foco me parece mais nas artes visuais, né? Tô errado, não? É o meu primeiro trajeto, assim, foi nas artes visuais. Mas tanto isso quanto a parte das performances, né? Mas de tudo que você fez, se você tivesse que escolher só uma para não fazer, nunca mais, qual seria? Ai, meu Deus! Tipo, essa não pode mais fazer, meu Deus. Eu adoro as artes visuais, eu adoro fazer teatro. Gente, eu gosto de tudo mesmo, sabe? Não sei, eu vou ter que escolher. Não, é um exercício, assim, para você pensar assim, não, talvez eu tive para também ver o que é que vocês... Eu sempre tive problema de ter foco, né? De objetivar. A minha mãe que sempre falava isso, Kátia, você podia... Se você focasse numa coisa só e fosse naquilo, né? Você põe a potência e aquilo... Mas como eu abro o meu leque, assim, e eu gosto de poder fazer tanta coisa diferente, assim. Eu gosto mesmo. Eu sei que isso tira o meu foco e tira potência. Né? Porque eu, como atriz, por exemplo, se eu tivesse a vida inteira focada, hoje seria uma outra atriz, né? Com mais potência. Mas daí eu faço um pouquinho isso aqui, um pouquinho isso lá, e aí... Mas vou indo, assim. De toda forma, eu consigo me expressar, né? Mas não sei escolher, não sei dizer. Não sei dizer o que é que eu vou abrir mão. Às vezes você pode ter tido uma experiência ruim em alguma área que você fala, pô, não, isso eu não quero passar de novo, sabe, por isso. Só se lembrar, né? Não vem agora, não vem, são tantas. A gente tá indo pro final, né, já. Isso, exato. Então eu queria fazer uma pergunta capciosa. Você acredita que tem poder que fode e poder que pode? Como é que é? Poder que pode, poder que fode, é isso não? Poder que fode, poder que pode. Ah, tá. Poder que fode, sim. A gente tem exemplos agora, então esse exemplo tá claro, né? O poder fodendo mesmo, né? Num sentido bem pejorativo do negócio, né? Tem mesmo, acredito. E poder que pode, também acredito muito. Então eu vou pedir para você falar para os jovens que vão estar assistindo a gente. Depois desse holocausto cataclísmico, tudo que está acontecendo, eu gostaria que você explicasse para um jovem nos idos de 2090 que achou nessa plataforma da internet, esse programa perdido. Explica o que é o Brasil de 2020. Ai, meu Deus do céu, isso é uma coisa dificílima de explicar o que é o Brasil de 2020, porque a gente mesmo ainda não está entendendo. Eu jamais imaginaria que a gente ia estar vivendo esse momento político que a gente está vivendo agora, assim.
Eu achava que, porque eu comecei a ter consciência política em 1980, nos anos 80, quando a gente estava redemocratizando o país, né? E para mim parecia que isso era uma superação de um estágio que não voltava mais, porque a gente já estava num processo evolutivo, né? Só que acontece que a gente achou que existia mais consciência, mas o que a gente descobriu em 2020 é que tem a cabeça das pessoas, assim, as informações e a consciência política de uma boa parte desse povo que habita esse país é mínima, é rasa demais, né? E aí esses caras que tomaram o poder e esse sistema todo se aproveitou disso, né? E fez uma coisa incrível, né? Elegeram um governo que veio para destruir realmente tudo que a gente imagina, assim, para começar pela Amazônia, começar o meio ambiente, os sistemas de saúde, sistema educacional. E eu também não entendo isso, eu não sei se o pessoal de 2090 vai entender, mas eu não entendo como é possível que esses caras tenham um poder e possam estar fazendo tanta merda. E a gente tem que aceitar isso. Não sei se eles vão entender, mas eles vão ter que explicar, né? E a gente avisou, mas som não se propaga no vácuo. Então, é o grande problema. A gente avisou. Mas é que nem eu tava vendo. Mas a gente foi minoria nesse caso, infelizmente, né? Eu não sei o que a gente tem que fazer mesmo, sabe? Eu acho que eu acho que a gente podia ter... Não, eu só ia fazer uma brincadeira, porque eu vi hoje um negócio que aqui no Brasil a gente fala que o Brasil só começa depois do carnaval. E aí, como em 2021 não vai ter carnaval, então quer dizer que a gente vai ficar em 2020 para sempre, né? Parece que sim. Deus queira que não, né? Mas carnaval vai ser difícil a gente avançar por muito tempo. Vai ser difícil mesmo. Eu senti uma coisa no Ano Novo, que quando teve lá o espocada champanhe e tudo, que não era 2020 que estava começando, e sim 2019 parte B, né? Então eu acredito que talvez seja 2019 parte C, né? Quem sabe a gente não saiu de 2019 ainda, né? E você já Quem pensou... sabe a gente nem saiu de 2018, que foi quando esse golpe, né, se estabeleceu de verdade. E a luz no fim do túnel é a vagina da sua mãe, você tá nascendo de novo. E vai ficar nesse looping eternamente. Eternamente. Então, mas... Já fizeram um filme sobre isso, né? Já fizeram um filme sobre isso. A coisa que... O mesmo dia. Ah, não, esse é o Dia da Marmota, o Feitiço do Tempo. É muito bom esse filme. Isso aí. Bill Murray. Viu, Kátia? Foi muito legal receber você aqui hoje. Queria te agradecer mais uma vez. Queria pedir para o pessoal de casa que está nos vendo se inscrever no nosso canal, compartilhar, curtir, se possível, se gostar, né? E é isso. Eu queria te agradecer, te desejar todo o sucesso aí com esse filme e com outros projetos que eu tenho certeza que vão aparecer por aí, né? E é isso daí. Bom, eu é que tenho que agradecer, né, esse convite tão generoso, né, de vocês acharem que vale a pena escutar o que essa jovem senhora tem para contar, tem para falar, mas eu agradeço muitíssimo. E apesar, né, dessa dificuldade tecnológica que a gente teve, né, a gente teve várias, talvez isso até dê algumas cortadas nos nossos raciocínios aí, mas de toda forma eu acho que foi uma conversa muito agradável, né? Sempre é bom a gente conversar com mentes atentas, mentes acordadas, né? E estamos na área aí, precisando é só chamar, desejo sucesso ao Garrafas Separadas, que ele vá muito longe, né? Eu já vi vários e gosto muito.
Muito obrigada. Legal. Pessoal, a gente não explicou, mas teve uma... Não sei se vocês repararam que mudou um pouco o cenário atrás da gente aqui. Só a Kátia que conseguiu manter ali o enquadramento. Mas é porque caiu uma tempestade aqui em Curitiba e o Elian ficou sem eletricidade por algumas horas. Então a gente retomou à noite a entrevista. É mentira. Bateu-me a minha porta e era oficial de justiça. Levaram televisão, micro-ondas, relíquia do meu avô. E a minha casa tá ficando vazia. Vazia. Então é isso aí, um brinde, Olha, tchim, saludo. Valeu, obrigado mais uma vez. E Valeu. não se esqueçam de se inscrever no canal, tá bom? Um abraço pra todo mundo. Tchau, tchau. Até mais. Beijão, Kátia. Mua. Beijo, Valeu. Kátia. Até mais. Tchau, tchau. Obrigadão.